Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para falar sobre relacionamentos difíceis. Estou com a Fer e com uma convidada mais do que especial, a Luísa, que é minha amiga, amiga da Fer, já foi minha sócia. A gente tem uma conexão muito grande, uma pessoa que eu admiro e que eu gosto muito, e que está aqui hoje para contribuir não só com as experiências pessoais, mas com as experiências profissionais aí do seu dia a dia. E esse episódio do nosso podcast, né, do Intimamente, a gente escolheu um tema bem bacana para falar com a Luísa, porque a Luísa também trabalha com muitas questões aí de autoconhecimento que nos interessam muito, até porque foi um pouco o elo, né, o nosso elo, o que nos uniu aqui foi o autoconhecimento. Nos conhecemos assim, nós três, né? E hoje a gente escolheu um tema bem bacana para conversar, né, Lu, que é sobre como se relacionar com pessoas difíceis. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui. A Lu falou e eu reforço, né? Além de sermos colegas de trabalho de alguma forma, somos amigas, né? E eu sou muito admiradora do trabalho de vocês e muito feliz de ter vocês na minha vida. Obrigada por ter me convidado, viu? É, E que sucesso esse projeto, né? Quando vocês me contaram que era para relacionar ansiedade com relacionamento, eu falei, meu Deus, eu preciso disso, e vários clientes e alunos também precisam, né? E eu sou, então, eu sou Luísa Mandetta, eu tenho hoje 40 anos, tenho 2 filhos, sou casada há um pouco mais de 14 anos com o Lino. Lino é uma pessoa super reservada. Eu trabalho hoje, como grande parte de nós, no Instagram, e ele sempre fala, não posta nada da gente, né? Eu falo, aham, mas eu acabo postando porque faz parte, né? E hoje eu vou falar bastante sobre ele, mas relacionamento é isso, né? Respeitar o desejo do outro, mas também errar, né? Então, meu aval aí para eu poder falar um pouquinho sobre ele. E, bom, falei que tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos, Uhum. tenho uma escola, a escola se chama Escola 963. Ela é uma escola de educação continuada, com uma sabedoria de autoconhecimento, que se chama Enneagrama, e acho que é isso. Muito Sou bem, eu mentora no trabalho com Instagram, mentoria. detalhe. Isso. Muito bem, que bom, Lu, que bom mesmo ter você aqui. Demorou, mas deu certo, né? Eu acho que vale a pena a gente começar falando um pouco aqui sobre o que a gente entende como relacionamento difícil. Então, Lu, conta pra gente o que você acha que é um relacionamento difícil, ou que é uma pessoa difícil dentro de um relacionamento. Ô, Lu, você sabe que, assim, olha, bom, eu não sei se é porque eu não sou psicóloga e sim mentora, as pessoas acabam chegando até mim muito com questões pontuais, muito por trabalho, questões de carreira, transição de carreira, questões profissionais em geral. E, assim, 100% das pessoas acabam falando sobre relacionamento, né? Ou seja, relacionamento, e talvez porque o meu público, né, de atendimento seja na sua maioria mulher, mas eu não acho que seja também muito diferente para homem, né? Mas o relacionamento eu entendo que é uma parte ultra importante da nossa vida, né? Ultra. Então, muitas vezes a gente quer resolver alguma coisa de trabalho, mas se o nosso relacionamento estiver ruim, relacionamento íntimo, né, de casal, estiver ruim, dificilmente a nossa vida vai estar completa, plena, a gente vai estar feliz, né? Então, hoje em dia, para mim, é bem claro que a gente precisa olhar para algumas coisas, né? Entre elas, a escolha, sabe? Eu acho que o escolher o parceiro, né? O marido, a esposa, talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente deveria fazer. E que a gente, Uhum. muitas vezes, não, né? Não dá, não olha muito para isso. E além de escolher, porque você não vai casar, você não vai se relacionar com uma pessoa que está pronta, né? Você vai se desenvolver, errar, você vai ajudar essa pessoa a se desenvolver e vai, né, vai tolerar os erros dela, vai perdoar os erros dela, com certeza. Com certeza é uma ilusão você achar que você vai, né, encontrar uma pessoa pronta. Mas E até eu porque entendo. a gente está com uma pessoa nova a cada tempo, né? A cada ano, porque as pessoas elas vão se renovando, as pessoas vão mudando, né? Engano seu de achar que você é casado com a mesma pessoa de 14 anos, né? Muda muito. A gente tem filho, a gente muda
de opinião, né? Nos nossos casos, a gente muda de cidade, a gente muda de círculo de amizade, eu mudei de carreira, então tem uma série de mudanças, tem as mudanças de idade, né? Lino me conheceu, eu tinha por volta de 20, hoje eu estou muito mais próxima de 50, então a gente muda pra caramba. Agora, assim, ó, escolher, eu acho que é um ponto fundamental, porque apesar que a gente não pode julgar a pessoa lá daquele começo, ele é assim, vai ser assim a vida inteira, mas tem coisa que você já pode sair fora, né? Eu estava vendo um episódio que vocês estavam falando que namoro é feito para terminar, né? E é isso, tem coisa que no namoro você já fala, gente, isso daqui é sinal de que eu preciso ir embora, né? Então, sobre relacionamentos difíceis, eu entendo que assim, olha, entender que a escolha de um parceiro não é algo descartável, porque também tem isso, né? A gente escuta muitas pessoas falarem, vamos ficar junto até que dê certo. Então, meio que assim, ó, já possivelmente vai dar errado. Possivelmente vai dar errado, né? Graças a Deus que hoje em dia existem possibilidades de você se separar sem ser apedrejada na rua, graças a Deus, porque tem relacionamento que precisa terminar. Mas a maioria terminar é muito estranho. É muito estranho. Então, o que eu sinto é que talvez a gente diz relacionamento, casamento, né? Relacionamento onde as pessoas já convivem, já moram juntas e tudo mais, né? Envolveu criança no meio, envolveu projetos, né? Práticos mesmo, sabe? Financeiros, envolveu outras vidas, né? Então, bom, eu entendo que é um pilar ultra importante da nossa vida e que a gente deveria olhar com um pouco mais de cautela, sabe? Do que a gente olha. Talvez um pouco menos passional demais, né? Olhar no sentido assim, eu quero ficar com essa pessoa, eu tenho vontade de ficar com ela, né? A gente se encontra em alguns valores, apesar de ser totalmente diferente, dá para eu construir uma vida com ela? Eu estou preparada para isso? Então, essa série de coisas. Exemplo, quando eu conheci o Lino, eu olhei para ele e algumas coisas que eu sou completamente apaixonada até hoje, né? Até hoje. E tem coisas que eu sofro muito, isso eu já falei para ele algumas vezes, assim, né? As partes que eu gosto de você, eu amo muito, e tem muitas partes que você me faz sofrer muito, né? E é assim com todos os relacionamentos, não tem só coisas boas, mas tem coisas que eu não abro mão, coisas que eu não tenho que eu vi nele, e coisas que eu admiro e não abro mão enquanto marido, enquanto uma pessoa como marido. Isso eu já percebi lá no namoro. Entende? Todas as outras coisas, eu decidi não ficar culpando ele, né? Achando que as infelicidades da minha vida é tudo culpa dele. Eu decidi fazer isso também ao longo do nosso relacionamento. E olha só, eu acho legal o que você falou, Aline, conhecer. Primeiro que a gente precisa também ter clareza para nós, né? O que é difícil para nós. O que você aguentaria, o que você não aguentaria. Então, se a pessoa não investiu nesse conhecimento para ela mesma, como é que ela vai exigir isso de uma outra pessoa ou achar que a dificuldade está no outro? Está no outro ou está em você? Porque, às vezes, o relacionamento não dá certo porque se bicam ali, né? Não se fecham nas coisas que a gente gostaria que se fechasse. Mas a gente vai com uma expectativa. Se criou uma expectativa. A pessoa sabe a expectativa que você criou, ou na tua cabeça é tudo óbvio, todo mundo sabe, e isso não é uma verdade. As pessoas têm crenças, né, daquilo que elas foram construindo, a criação, o pai e a mãe, as vivências. Então, trouxe uma bagagem emocional para o relacionamento que nem sempre a gente conhece, assim, no primeiro momento, você vai conhecendo com o tempo, mas saber o que é negociável para você e o que é inegociável, quais são os valores fundamentais, o que você precisa entender dessa pessoa, né? Quais são os conceitos que você precisa saber dessa pessoa. Eu acho que não está claro para as pessoas que quando a gente faz uma escolha, a gente está levando em consideração aquilo que a gente achou dessa pessoa. Não o que ela é, né? Então, você entendeu que ela era isso, mas quem te garante que é isso? Você só vai saber, se estiver claro para você, se você se permitir nesse processo de flexibilidade. E o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas não têm clareza nem dos próprios valores pessoais, né? O que é importante para mim, né? E aí, quando eu não sei nem o que é importante para mim, é difícil eu buscar um relacionamento sabendo o que eu quero. E aí as pessoas vão deixando as coisas acontecerem sem investir tempo, sem investir energia, sem investir dedicação nessa escolha, né? Primeiramente na escolha, porque eu acho que precisa ter muita
muito investimento e muita consciência nessa escolha, e também depois, né, num casamento, num relacionamento mais sólido, não há muito esse investimento de tempo, né, ou de energia, ou enfim, de olhar, né, parece que como se fosse o relacionamento fosse algo comum e que tivesse que andar com o fluxo da vida, e não é assim que as coisas funcionam, né? Você tem que olhar para a sua carreira, você tem que olhar para a maternidade, né? Porque senão, de fato, as coisas não evoluem, e com o relacionamento, com o casamento, não é diferente. Mas um grande desafio que eu percebo aí nos relacionamentos, além disso, né? As pessoas têm muitas crenças que fazem com que elas também não parem para refletir, porque muitas vezes ali a pessoa já tem sinais de que aquela pessoa não é uma pessoa que ela gostaria de ter ao lado, né? Muitas vezes isso acontece, mas é por crença, por vivência, por personalidade, por várias questões que estão envolvidas, ela vai indo, ela vai melhorar, vai dar tudo certo, e aí depois fala, poxa, mas não é essa pessoa que eu gostaria, mas desde sempre, né? Eu sempre faço essa pergunta, mas você não teve nenhum sinal antes do casamento, né? E é muito difícil isso ter acontecido, né? Muito difícil. Então, as crenças e a personalidade e várias outras questões acabam impactando demais aí nessa falta de posicionamento, de escolha, né? E você sabe, Lu, que uma coisa que eu tento cada vez mais é me responsabilizar, sabe? No sentido de que eu escolhi, né? Então, Uhum. muitas vezes que eu estou aqui, porque, enfim, né, com duas crianças pequenas, o Lino trabalha muito, muito mesmo. Então, muitas vezes eu gostaria que ele estivesse um pouco mais presente, né, para me ajudar, até levar os meninos para passear. Então, ele é um excelente pai, mas, assim, ele é obstinado. Então, está numa fase da vida que já está durando uns 3 anos, ou seja, eu estou bem cansada. Mas muitas vezes eu pego o telefone, assim, sabe, para brigar, e eu falo, cara, é uma fase, vai passar. E aí eu falo, Lino, como é que estão as coisas? O que eu posso te ajudar? Sabe? Em vez de pegar assim, bem, você tem que me ajudar, o pai não ajuda, o pai não ajuda, não é essa frase que a gente fala, pai não ajuda, o pai, né? Quando você falou de crenças, a gente cresce escutando muita coisa, né? Todo homem trai, a gente cresce escutando isso, e a nossa geração, eu acho que nos últimos anos, com essa questão aí da gente estar com muita dificuldade com a maternidade nos últimos anos, né? Sim. Outro dia uma amiga minha falou assim, Luísa, eu fico impressionada, a minha mãe fica com o meu filho e arruma casa. E ela falou assim, mas não era para eu estar impressionada com isso, ela falando, sabe? Então, assim, a gente tá muito pesado a maternidade para a maioria de nós, né? Até porque nos últimos anos a gente tem escutado isso, né? O pai não ajuda, o pai não divide, o pai... não sei se é bem essa frase que não sei se eu estou confundindo, mas no sentido assim, o raciocínio é, pai tem que dividir igualzinho. Ok. Em algumas famílias, sim. Na minha, não, por exemplo. Na minha, eu não tenho condição de pedir para o Lino ajudar na situação que a gente está vivendo hoje. Até porque eu tenho ajuda, então, né, não é eu sozinha com os meninos e trabalhando. Tem toda uma situação que essa crença não cabe na minha vida. Então, vale muito a pena. Toda hora que eu vou querer levantar o dedo para brigar, eu falo, nossa, o que eu posso aliviar da carga dele? Mas por quê? Porque eu sei que ele é uma boa pessoa. Ele não é perfeito, o meu casamento não é perfeito, mas vale a pena lutar por ele, sabe? Por isso que eu falei da escolha. Né? Então, a parte da escolha, ela é fundamental, porque lá, quando eu conheci o Lino, há mais de 14 anos atrás, eu vi nele uma pessoa que colocava, honrado, trabalhador, uma série de coisas que dá para passar por cima, que dá para eu falar, putz, queria sair igual a Lu e o Rê, né? Toda vez que eu quero ir para um restaurante, me dá uma dica de restaurante, né? Eu moro em Campinas mais tempo com vocês, e vocês aproveitam, fazem um monte de coisa, né? E eu poderia falar assim, nossa, putz, eu queria sair igual ao Rio Rei, conhecer um monte de restaurante legal, viajar, mas, enfim, tem um monte de coisas que ele não faz, que era o meu desejo, mas ok. Aí eu vou ficar culpando ele, tá vendo? Olha ali, né? Olha ali onde que a Luana tá, olha, entende? Não, eu vou falar, Lino, como é que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Agora eu vou dizer uma coisa, para eu fazer isso, eu tô falando de mim, né? Preciso engolir muito do meu orgulho, sabe? E abaixar muito o meu facho, porque a minha inclinação é brigar, sabe? A minha inclinação é a inclinação normal e falar, olha, não tá legal para mim, tá injusto, e eu quero, eu quero refazer aqui os nossos contratos, porque isso daí não tá legal, sabe? Ai, Lu, olha que legal que você falou um negócio que eu trabalho tanto na terapia de casal, com os meus casais, porque, assim, você falou de várias palavras aí que são chaves, a questão da justiça, né? Quando a gente se sente injustiçado, a gente coloca uma reclamação para o outro,
Mas será que essa injustiça está no outro ou está com a gente, né? Será que é uma injustiça que você tem com as coisas que você viveu? E aí você está tentando suprir no seu relacionamento, porque as emoções a gente vai repetindo, né? Os padrões que nós vivemos, as faltas que nós tivemos na infância, a gente tende a querer suprir isso e exigir isso do parceiro. Quando isso vem num modo muito exigente, quem exige é pai e mãe, né? Marido e mulher não se exige. Não existe uma hierarquia entre marido e mulher. Existem duas pessoas querendo cooperar um com o outro. Mas você tem clareza disso, porque você, além de saber quais são os seus pontos, você entende os porquês. Por que você tinha o direcionamento de querer brigar? Você entendeu dentro do autoconhecimento que a tua tendência era brigar. Se a minha tendência é brigar, e se isso não me faz bem, eu vou ter que mudar esse comportamento para ter um outro resultado dentro do meu casamento. Se você ficar repetindo o padrão, esperando que o outro faça esse movimento, como é que vocês vão chegar a um consenso? Né? De que não, eu vou fazer. Faça você, porque é importante para você, para sua família, para o seu esposo. Não, vem o boleto emocional da maioria dos casais. Eu falo muito isso, gente, esse boleto, vocês não sabem nem qual valor vocês vão pagar, e vocês estão cobrando. E parece o pai e a mãe ali, né? Vem os modos exigentes, os pais brigando no casamento. E eu queria fazer uma provocação aqui para nós três, né? Para eu refletir junto com vocês aqui. Mas vocês acham que existem algumas coisas que são meio padrão para ser uma pessoa difícil dentro de um relacionamento? Eu acho que sabe o que existe? Combinações. Sabe? Então, por exemplo, eu vou falar da minha combinação, que talvez seja uma combinação clássica para alguns casais, né? Eu tenho uma certa insegurança, sou meio carente, gosto de fazer programação junto, aí tem mil coisas para a gente entender, né? Linguagem do amor, né? Eu entendo muito pelo Enneagrama, mas tem mil formas de entender isso. Então, e a combinação do Lino, a minha combinação dessa carência, dessa insegurança, de gostar de saber das coisas, o Lino odeia falar. Só para te contar uma coisa, uma vez a gente morava em São Paulo, eu abri a porta do elevador e a irmã dele estava chegando na nossa casa. Então, tinha coisas que eu ficava sabendo, ela estava chegando para ficar uma semana com a gente, tudo, e ele não tinha me falado, sabe? Foi uma coisa atípica também, porque a gente estava numa semana muito louca, tudo. Mas ao longo do nosso casamento, eu já soube de várias coisas por outras pessoas. Luiz, eu encontrei o Lino em tal lugar, te mandei um abração, não sei o que. Ele esqueceu de me mandar um abraço, sabe? No sentido assim... Chegou. O abraço nunca chegou. Nunca chegou. Então, assim, quando você fala, tem alguma coisa que faz a pessoa ser difícil? Eu acredito sim. Mas, assim, eu acho que é essa combinação, sabe? De um que gosta muito de informação e o outro que não gosta de falar. Então, de vez em quando eu trabalho em casa, né? De vez em quando eu abro aqui e o Lino está em casa. E ele nem me avisou que estava chegando. Geralmente ele chega, sei lá, depois de 8 da noite. Eu abro aqui 3 da tarde, ele está em casa. Ele não me avisou. Sabe essas coisas bobas que, para mim, pode parecer, se eu não tiver antenada, pode parecer, ele está me provocando. Ele está me testando. Então, eu acho que essas combinações, né? Essas combinações são difíceis. Aí, o resto, gente, eu acho que é um pouco assim, né? Poxa, a pessoa que mente, a pessoa que, né, que é desrespeitosa, isso é muito desafiador, mas eu acho que essa combinação, né, de quem é muito para fora, que juntou com alguém que é muito introspectivo, de quem precisa de informação e do outro que odeia dar informação, né, eu acho que essas combinações são meio problemáticas. Né? E você, Fer, o que você acha? Também concordo com a Lu, e aí a gente pode até olhar para a questão da teoria do apego, né? Que aí o apego ansioso vai se apaixonar pelo evitativo, que tem dificuldade, tem falta de disponibilidade emocional. E aí um quer muita conexão e o outro não consegue dar essa conexão, muitas vezes porque não consegue, não teve repertório, é mais introspectivo mesmo. Então, eu vejo muito essa dificuldade. E uma coisa que eu percebo também, as pessoas que são muito rígidas, os perfeccionistas, é muito difícil conviver com uma pessoa perfeccionista, porque você está sempre se sentindo, puxa, nunca nada está bom, eu faço. Muita crítica, né? Muita crítica. Então, essas pessoas, e assim, eu sei que a maioria deles, dos críticos, eles são muito autocríticos, né?
Então, não vai só para o outro, vem para você também. E aí, isso torna o relacionamento muito complicado. Tem muitos casais que vêm por conta disso, né? E a pessoa que ela é muito rígida, esse padrão que eu falei ali de pai e mãe, dentro do relacionamento, na hierarquia, o rígido, ele assume essa postura, né? Eu estou fazendo certo, você está fazendo errado, eu estou te ajudando a ser uma pessoa melhor. Então, conviver com essas pessoas é um desafio, né? Você tem que ter muito jogo de cintura para ajudar a aliviar, não é, Lu? Sim. Deixa eu só te interromper, Lu, antes de você falar, porque esse é um ponto-chave que eu acho também, sabe? E aí, de novo, as combinações, né? Você pega um padrão muito rígido, inflexível, e uma mulher insegura. É muito comum que ela saia com o diagnóstico assim, ó, você está num relacionamento abusivo. Sim. E assim, não estou falando que não é isso, mas muitas vezes falta ela ser mais segura, falta ela se posicionar, né? Eu acho que porque o excesso de disponibilidade também pode ser um problema, né? Porque a pessoa, o excesso de disponibilidade, o excesso de doação, o excesso de falta de posicionamento mesmo acaba gerando uma série de consequências, porque uma pessoa que tem esse excesso de falta de posicionamento, ela tem alguns outros desafios no pano de fundo, né? E é muito legal ver o quanto que a gente pode se desenvolver, né? Que eu acho que eu e a Fer temos isso em comum. Os nossos maridos são muito rígidos, né? De maneiras diferentes, mas são muito rígidos. E uma coisa que eu brinco muito, isso foi uma coisa muito dolorida no meu casamento, que eu vivia meio tensa. Meu Deus, a crítica vai vir, não sei quanto que vai vir. Quando ela vem muito forte, meio desmedida. Então, foi uma coisa que eu transformei do meu relacionamento de uma coisa de muita tensão para hoje em dia de uma coisa até de diversão. Que eu falo com o Nino assim, ok, agora você vai falar 3 elogios. Outro dia ele falou meio sem graça, assim, você fez isso, e você... Aí falou algumas coisas lá e falou assim, você tá muito bonita, sabe? E ele não é de falar isso normalmente. Então, quando a crítica vem, eu falo assim, tá bom, agora 3 coisas que eu faço que eu arraso, meio brincando. E aí ele já fica rindo. Então, não é que eu sou uma pessoa muito errada, é porque é isso que a Fê falou. O nível de autocrítica dele é gigantesco e isso transborda, né? Então, eu acho que tem que ter uma calibração dessa autocrítica, mas do criticado também, da gente também que está escutando isso muito, né? Para nós que somos casadas com essas pessoas mais rígidas, né? O meu exemplo. E eu acho. O meu exemplo em relação a isso, às vezes eu conto, né? Às vezes eu faço autorrevelação para os meus pacientes, para eles entenderem que eles não estão sozinhos e que as coisas podem ser mais leves, né? Mas, por exemplo, o Alessandro tem uma questão que ele não pode me ver passando mel na torrada, porque ele já sabe que eu vou lambuzar a faca e ele começa a ficar irritado. Aí eu falo, ó, calma, vai lambuzar, eu vou limpar, tenho capacidade para isso, tá tudo bem, você tá calmo. Aí depois eu vou lá, descontraio ele, falo, nossa, mas sabe que eu amo muito você, mas você é chato. Aí entra na questão assim, a gente flexibiliza, já tira, já consegue levar isso com o senso de humor. Então, ele é difícil ou a gente não sabia lidar com a rigidez dele, né? E aí, essas pessoas, elas já vêm, ninguém consegue lidar com as pessoas muito rígidas, né? Eles estão massacrados, então, eles estão com o sistema de alerta deles ligado, preparados para não errar. Então, tem muito sofrimento envolvido. E aí, quando vem para mim, na terapia de casal, fala, nossa, é muito difícil. Né? É difícil, mas tem como melhorar. Fer, eu acho que você tocou num ponto importante, né? Quando vem para terapia de casal, ou seja, já são pessoas que estão buscando melhoria. E eu acho que um ponto que pode tornar uma pessoa difícil é uma pessoa que tem algumas dificuldades aí no dia a dia, algum transtorno, alguma dificuldade muito grande e não aceita buscar ajuda, não busca, não quer melhorar, uma pessoa que não dá valor para esse de coisa, né? Eu acho que esse é o desafio. O problema não é uma pessoa ser rígida, o problema não é uma pessoa ter um TDAH, um transtorno de ansiedade, um problema de personalidade, um transtorno de personalidade que seja, né? Mas o problema é ela não querer buscar ajuda. Eu acho que isso impacta demais, assim. E às vezes até com pequenas coisas, né? A pessoa sabe que tem um desafio que impacta no dia a dia, impacta a vida dela, impacta a vida do casamento e não aceita essa mudança, né? Eu acho que não dá abertura, né, Lu? Eu acho que isso a gente podia colocar assim como melhor definição de pessoas difíceis, as que não estão abertas
a olhar para o relacionamento juntos, e até no individual, né? Porque tem muita coisa que vai para o individual, e aí melhora no individual, melhora no relacionamento, no casal, como a Luísa falou no começo ali sobre relacionamento amoroso e qualidade de vida. Parte importantíssima disso. Não tem como separar. Né? Você pode ter o que for, se o teu relacionamento amoroso não estiver legal, a tua vida vai estar em uma defasagem muito grande emocional. Né? E aí você vai viver como? Exato. E essa busca, eu sempre falo que não precisa ser por terapia, né? Pode ser na leitura de um livro, pode ser na busca de um curso, pode ser no autoconhecimento de outras formas, mas o que é através da espiritualidade, né? Prática no dia a dia aí, mas o que é importante é que a pessoa, de fato, busque, né? Busque melhoria, que queira mudar, que saiba e admita, né? Que precisa melhorar. Acho que esse é um ponto. Lu, mas eu sei, te conheço bem, né? E eu sei que o seu casamento ele foi meio que salvo, né? Pelo autoconhecimento, no sentido de que você queria separar, ou vocês queriam se separar há alguns anos, e depois que você conheceu o próprio Eneagrama, né? Mas o autoconhecimento fez com que você entendesse você e ele de outra forma e pudesse manter esse relacionamento, né? Como que foi isso? Conta pra gente. É interessante, a Fer está contando aquela história ali do mel, né? E, nossa, é minha vida, assim, várias coisas que eu faço, eu vejo o Lino pronto, sabe, para atacar, digamos assim, né? E uma coisa que me ajudou muito foi conhecer as feridas dele, sabe? Conhecer coisas que talvez... É claro que a gente foi se conhecendo de algumas maneiras, né? E conhecer o que doía nele foi uma coisa que me ajudou muito, sabe? Muito mesmo, porque eu não entendia, né? Eu trabalhei... durante 10 anos no segmento de alimentação, e eu participava de uma feira em Paris, chato, né? Eu tinha que ir a cada 2 anos nessa feira, e eu fui uma vez com o Lino, a gente trabalhou junto, né? E eu fui uma vez com o Lino e a gente já estava junto há um tempo. Aí eu falei, certeza que eu vou ser pedido em casamento, a gente está indo para Paris, não tem como, né? Ele é a pessoa da minha vida, eu tenho certeza, não tem jeito de eu não ser pedido em casamento. Obviamente, o pedido não chegou, né? Então, eu estava muito decidida já a me separar, eu acho que a gente tinha ali por volta de uns 7 anos juntos, eu estava muito decidida a me separar, acho que um pouco menos que isso, eu sou muito ruim com data, porque eu tinha certeza que ele não me amava. Não pode uma pessoa me amar se ela não fala eu te amo, se ela não me pede em casamento, tinha um monte de coisa que ele não fazia que eu tenho certeza que ele não me ama. E ao conseguir conhecê-lo, né, bem através, olha que interessante, né, apesar de conhecer ele há muito tempo, né, através de conhecer, porque, bom, bem resumidamente, o Eneagrama, ele vai mostrar as pessoas em 9 tipos, que viram 27 subtipos, e eu conheci o tipo do Lino, né, e apesar de estar convivendo há muito tempo com ele já, ficou claro para mim quais eram as maiores dores dele. E aí eu falei assim, cara, não é que ele não me ama, é porque para ele falar é muito difícil, né? Para ele falar, eu lembro que a primeira vez que a gente estava viajando para fora do Brasil juntos, né? E a gente estava se preparando para ir, eu falei assim, e aí, você está animado? Ele, para mim, é igual a gente está indo ali para Itapeva, que era uma cidade aqui perto, que a gente faz um projeto, a gente fazia um projeto durante muito tempo lá. Para mim, Luísa, é o mesmo sentimento de estar indo para Itapeva. Eu lembro direitinho, foi essa frase que ele falou. E não significa que ele não estava empolgado, mas é o jeito dele de ver a vida, tem uma certa economia nas emoções, nas palavras, tudo. E, ao mesmo tempo, um monte de coisas que são... E foi uma das coisas que eu falei com ele nesse momento que a gente estava quase se separando. Eu falei, tem coisas de você que eu fico muito, muito pesarosa da gente precisar se separar, porque são fantásticas, e tem coisas que eu acho que é melhor cada um pro seu canto, porque eu tenho certeza que você não me ama, e ele, mas é óbvio que eu te amo, se eu tô com você até agora, enfim, né, o jeito dele de me falar. E aí, ao conhecer essas dificuldades que ele tinha de se expressar, né, de verbalizar o amor, eu entendi que não era ausência de amor, não era ausência de querer ficar junto, era uma total diferença de olhar para o mundo, né? Ao passo que eu amava falando, me mostrando presente, o amor dele era falado, né? Traduzido de uma outra forma. E então isso ajudou muito com que eu acalmasse meu coração e falasse, de fato, é essa pessoa, a pessoa da minha vida, e eu vou ter que assumir
que algumas coisas eu não vou ter, né? Não vou ter declaração no Facebook, nem Facebook ele tem, então não vou ter uma série de coisas, mas também vou ter uma série de coisas que são caras para mim, né? Caras, importantes para mim. E aí eu acho que foi isso. E também ele conseguiu me conhecer, porque a gente conheceu o Enneagrama junto. Isso foi muito interessante, porque ele é muito analítico. Então, foi bem legal ele conseguir conhecer as minhas inseguranças, né? O que é necessário para mim. Confesso que, para ele, se flexibilizar, né? De vez em quando eu falo assim, Lino, isso é uma coisa importante para mim, sabe? Eu tenho que contar isso para ele, porque ele tem dificuldade de entender, né? Essas questões do que é importante. Mas eu sempre lembro também, né, Lu e Fê, que a gente tem erros muito graves, sabe? Muito graves. Então, eu acho que ele já me perdoa constantemente, muito durante a vida. Acho que isso muitos casais esquecem, né? E eu também, obviamente, posso perdoar uma coisa ou outra, né? Isso daí é uma coisa que assim, vale a pena para mim, sabe? Vale a pena porque pelo conjunto do relacionamento. Mas, sem dúvida, seja pelo Enneagrama, seja por terapias, seja por investigar diagnósticos, né? Você sabe que eu estou no meio de uma investigação de um diagnóstico de TDAH, e interessante porque eu fui por um aspecto específico da minha vida que eu não consigo resolver, que é a compulsão alimentar, e isso tem, assim, aflorado um monte de respostas para mim, e uma das coisas que acontece muito com quem tem o diagnóstico de TDAH é o divórcio. É o divórcio. Sim, Então, assim, saber como é que você funciona, como é que o seu cérebro funciona, e se tem gente, psicólogas como vocês, psiquiatras, professores de Enneagrama, que pode encurtar esse caminho, meu Deus do céu, não pensem duas vezes, né? A gente não pode pensar duas vezes. Porque eu não era para estar casada hoje em dia. E o meu casamento é uma fonte de inesgotável, assim, de felicidade, sabe? É muito, não só de felicidade, né? Não é que é uma fonte só de felicidade. Mas é muita fonte de felicidade e satisfação, a gente tem uma família bonita, entende? E isso não era para existir mais. E ele existe por causa do autoconhecimento. Muito bom, eu adoro essa história. Porque, de porque fato... é legal, né? É legal a gente ver que quando, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de entender que quando você se apaixona pelas qualidades, os defeitos também vêm, né? É o outro lado da moeda que todo mundo tem. E aí, a gente só quer o lado bom, e aí o lado ruim a gente descarta, né? Não tem como acontecer isso. Hoje eu coloquei um pensamento, até separei aqui, eu gosto muito de um livro que chama Diferenças Reconciliáveis. Esse livro é fantástico, fantástico. E eu separei uma frase que eu coloquei no meu Instagram hoje, que vai muito de encontro com isso que a Luísa falou, que ao escolher amar e casar com essa pessoa, você aceitou quem ela é. Você perdeu o direito de questionar a essência central do seu parceiro. Você pode pressionar para a mudança pelas bordas, mas não no seu núcleo. E aí, se você vai e fala para a pessoa que não consigo conviver com você, porque você é muito difícil, porque assim não dá, você está fazendo a pessoa se sentir que tipo de pessoa, né? E julgando ali. Então, isso não é um relacionamento saudável. E para a gente viver bem, a gente tem que querer um relacionamento saudável e ter um mínimo aí de conversar, de entender que você fez uma escolha, que sair não é uma opção porque vocês dois estão tentando, porque tem o projeto, porque tem o propósito. Senão, a gente vive esses que a gente vê, né? Tudo muito líquido, tudo muito frágil, qualquer coisa, estou pulando fora. Porque o que a Lu falou, né, no começo, se criou algumas crenças, né, algumas ideologias, talvez, no sentido de que tem que buscar felicidade, né, e se você não está feliz, bora encontrar a tua felicidade. Só que outro dia eu estava com uma amiga que se separou e uma outra que estava pensando em algumas coisas sobre isso, e aí ela falou, a que se separou, eu falei, poxa, você teria se separado porque não foi uma opção dela, não teve muito o que fazer, você teria se separado? E aí, ou você escolheria estar solteira, sozinha? Ela falou, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E talvez uma outra pessoa ali do lado olhando para assim, poxa, mas não tá 100% aqui, não tá legal. E nem sempre vai estar 100%, né? Nem sempre são fases. Acho que a nossa vida também ela é feita de fases, né? E é importante a gente entender
o porquê que você tá ali, né? Quando você tá com essa ilusão de buscar felicidade, de que o relacionamento tem que trazer sempre prazer e satisfação, como se fosse uma paixão, né, frequente, a gente cria uma ilusão e uma utopia que nós não vamos encontrar nunca. Né? A gente não vai encontrar nunca isso. E aí, isso fala muito da química esquemática, né? Atração e ilusão. Às vezes você é altamente atrativo, mas é muito ilusório. E aí, no dia a dia, é que você vai perceber se isso é real, se a escolha que você está fazendo é real, se você tem ciência daquilo que você quer, de verdade, você sabe os porquês que você quer, e aí você vai firme, porque, não, eu estou aqui porque nós estamos juntos, porque eu sei por que eu estou aqui. Não é só pelas qualidades dele, né? É pelas qualidades, pelos defeitos, pelos propósitos que nós temos juntos, pela vida, pelos planos. E se eu costumo falar para os meus casais que trocar de parceiro é trocar de CPF. Eu ia falar. Você vai encontrar um outro problema. E aí? Toda vez que você encontrar um desconhecido problema, ainda, viu? Desconhecido, fora o que você vai gastar em divórcio. Daí a gente é muito caro investir em autoconhecimento. É caro, né? Faz a conta de quanto que você vai gastar no divórcio e depois a gente conversa. As pessoas não param para pensar nisso. Fora a tragédia que é, né? Se tem filhos... Se tiver criança envolvida, nem se fala, né? As pessoas não pensam sobre isso, mas a separação, ela é uma tragédia, ela não é um alívio, é uma tragédia. Uhum. De novo, graças a Deus que se pode fazer isso hoje em dia e que graças a Deus que existe, né? Mas, assim, a maioria das pessoas se separarem mostra que, de fato, a gente não está conseguindo olhar para essas questões, né? Nem do que é um casamento, né? Uhum. Porque se você entrar num casamento para ser feliz, para ser, né, mimado, para ter as suas satisfações atendidas, todas elas, vai dar confusão, né? Uhum. Então, olhar para essa questão do casamento de uma maneira um pouco mais séria, sabe? Eu acho que falta isso, né? E uma coisa que eu tenho percebido muito também, aí a Fê falou da questão do senso de justiça, né? Do sentimento de estar sendo injustiçada, tudo. Me parece que as pessoas estão o tempo todo achando que o outro está devendo para ele, né? Uhum. Então, o outro está sendo, você está sobrecarregado, você está mantendo o relacionamento nas costas, né? E as pessoas esqueceram de sorrir. Outro dia eu estava dando aula aqui no escritório, e aí me empolguei, porque eu dou aula 40, 50 minutos. Quando eu vi, já estava 2 horas dando aula, e Lino cuidando da nossa bebê, que estava doentinha, e eu falei, nossa senhora, agora eu vou sair do escritório, e ele vai acabar com a minha raça, porque, enfim, a bebê, né, Julinha estava doente e tudo. E quando eu saí, ele estava escondido, né, no quarto do Benício, escondido, e fez assim, sabe, fez uma surpresa, assim, né, morrendo de rir da situação. Então, muitas vezes, com humor, sabe, parece que a gente é muito bom socialmente, né, socialmente a gente trata todo mundo bem, e com as pessoas mais próximas, como diz uma aluna minha, né, aonde o amor está garantido, a gente é meio troglodita, né, então, assim, sabe, tratar bem, ficar bem-humorado, né, e aí parece que não, porque a mulher não pode ser submissa, a mulher tem que se impor, a mulher, né? Pega umas mulheres mais empoderadas, assim, né? Então tem que se impor, não pode deixar ninguém montar em cima. Mas calma, será que você não pode rir um pouco da situação, né? Então talvez falte um pouco isso. Eu tô dizendo assim, da minha experiência em atender pessoas, sobretudo mulheres, falta um pouco rir das situações, sabe? Um pouco mais de humor, um pouco mais de leveza no Para dia a tudo, dia. né? Para tudo. Então, não seja você essa pessoa difícil, né? Eu sempre brinco, é muito fácil a gente julgar o outro e achar que o outro é difícil, mas será que você também não está contribuindo para isso, né? Cabe a reflexão. Muito bem, gente. Acho que é isso, né, Lu? Acho que a gente conseguiu. A gente não quer fazer episódios também muito longos, mas eu achei que a gente conseguiu falar de tanta coisa aqui hoje, né? De tantas coisas importantes que desses micro assuntos aqui nós poderíamos discorrer de novo, né? Falando em outros momentos, porque faz muito sentido, né? As pessoas não estão preparadas, talvez, para entrar num relacionamento por conta disso que você estava falando, né, Lu? Nossa, eu só quero receber, um senso de que eu preciso receber, e que aí as crenças que a Luana falou, né, de felicidade, e todo mundo tem que ser feliz. Ok, o que você está fazendo para ser feliz
junto com a pessoa que você está? Qual é o movimento que você faz? A autorresponsabilidade aí. É porque há um movimento, quero ser feliz, mas, de fato, a pessoa não tem um movimento para que isso aconteça na vida que tem, né? Parece que a felicidade sempre está fora, né? Sempre está fora, está no inalcançável, no externo. Então, a gente precisa olhar um pouco para isso. Muito bem. Sigam a Luísa, @LuísaMandetta. Luísa Mandetta, Luísa com S, Mandetta com 2 T's. Muito bem. Lu, obrigada, amei o nosso bate-papo aqui, espero poder contar com você em outras oportunidades para a gente falar sobre outros assuntos. Obrigada mesmo, foi uma delícia, né, Fer? Nossa, muito bom, a gente ficaria aqui muito mais tempo falando sobre esses assuntos que a gente gosta de falar, né? E que, através desses assuntos, muitas pessoas podem se dar conta daquilo que eles estão vivendo, né? A gente estuda tanto, a gente quer dividir com as pessoas o que a gente trabalha, o conteúdo que a gente vai absorvendo, é importante para a gente dividir, né? Então, aproveitem esse tipo de conteúdo, compartilhem com as pessoas que vocês sabem que poderiam se beneficiar desse assunto, né? Isso é muito importante. Por isso que nós trabalhamos com isso, porque faz muito sentido e é muito bom, né? Ajudar é muito bom. Poder se ajudar e ajudar os outros é algo, para mim, assim, gratificante, em todos os sentidos. É verdade. E foi muito Obrigada, bom, gente, viu, Lu? Foi muito bom, hein, Lu? Que já que a gente não consegue se encontrar pessoalmente, a gente consegue se encontrar aqui no virtual e se ajeitar com os nossos momentos de troca aí, né? Sempre muito bacana estarmos juntos. Obrigada por ter me chamado, gente, eu amei, sempre muito bom estar com vocês, viu? Obrigadão e parabéns aí por esse projeto, eu acho que as famílias, elas precisam ser preservadas, né, os relacionamentos, vocês têm feito um trabalho fantástico, coisa boa, viu? Obrigadão por ter me chamado e pode me chamar de novo. Valeu. E para a gente finalizar, já que a gente está falando de projeto, nós temos um projeto que se chama Intimamente. Então, se você quiser saber mais, entra no nosso perfil. Aqui também na descrição do Spotify tem o link para você entender o que é esse projeto. É um protocolo de 10 semanas que vai te apoiar aí no teu relacionamento, para que você olhe para alguns pontos, para que vocês olhem para uma vida mais feliz juntos e para que vocês saibam como fazer esse caminho. Então, a gente está aqui para apoiar vocês a trilhar esse caminho juntos. Um beijo e até o próximo. Né? Hein, Lu? É autoconhecimento puro ali, né, dentro do casal. Esse projeto foi pensado nisso, né, de proporcionar autoconhecimento para vocês. Isso mesmo. Um beijo e até o próximo podcast. Até!